Bem, boa tarde a todos. Vou tentar ser breve, embora incisivo nos agradecimentos, porque eu tenho apenas 20 minutos. Queria agradecer a organização do evento, em especial a professora Elga, professor Rogério, que pelo IFIX e pela UF, os respectivos cursos de graduação e pós-graduação, têm contribuído com eventos muito importantes para reunir boa parte dos estudantes de graduação que, no curso de Direito da UF, em especial, têm a felicidade de fazer um curso que nós não tivemos a felicidade de fazer, mas pelo qual nós lutamos enquanto estudantes. Então, é bastante prazeroso estar aqui na mesa falando, especialmente para os estudantes de Direito, né? Eu fiz um título, eu tenho para mim que os títulos são boa parte do interesse das coisas, mas, claro, a gente se compromete, às vezes, com um bom título em falar boas coisas. Eu vou tentar, a partir de um título que eu fiz dentro dessa temática, Movimentos Populares no Brasil, provocar algumas questões sobre o que eu estudo, que é o Brasil, especialmente a Bahia, no século XIX, na primeira metade, história social e política, e, portanto, movimentos populares nessa época. O título, como vocês podem ver, é um título bastante original, e que é o seguinte: O Antigo Regime e a Revolução. Provocações sobre o conceito de povo em ação na passagem dos séculos no Brasil. Naturalmente, os séculos são o século XVIII e o século XIX, e o Antigo Regime e a Revolução são, guardadas as proporções, os chamados Antigo Regime nos Trópicos, ou seja, o desenvolvimento da mentalidade, da estrutura do antigo regime português no Brasil, e a revolução de que fala o título é a independência brasileira. Dentro desse título, eu vou tentar inverter o problema do Tocqueville no seu Antigo Regime e Revolução, e eu vou me preocupar menos como a revolução, a independência, estava preparada por alterações no Antigo Regime. Esse aqui é um dos motes do livro do Tocqueville, para estudar a França, né? Ou seja, o Antigo Regime, eu falo do Império Português, do qual fazia parte o Brasil naquela época, e mais como se dá, ao contrário, a projeção de elementos do chamado Antigo Regime sobre o contexto social do Brasil pós-revolução, ou seja, pós-independência. A tese, digamos assim, é de que a projeção desses elementos de Antigo Regime sobre o contexto social do Brasil pós-independência, portanto, pós-1822 e 23, no caso da Bahia em especial, complica a relação entre povo e política, que é o tema ao qual eu quero chegar. Complica não só objetiva, quanto metodologicamente. Então, eu quero chegar na seguinte questão. Quero formular uma questão que dê consequência teórica dentro da história a uma mudança histórica importante. Qual é a mudança histórica? É a desagregação e a dissolução de uma sociedade de antigo regime na colônia brasileira, passando para um Estado independente. Dentro dessa desagregação, eu quero achar um lugar teórico, um lugar objetivo para a chamada plebe livre, ou homens do comum, ou população pobre livre, que não é a população escrava. Essa distinção é importante para o meu argumento, essa distinção é importante para o que eu quero discutir. Então, parte do princípio, então, de que essa desagregação, que altera elementos importantes da ideia de política e da ideia de povo no Antigo Regime. Então, nós vamos lembrar a ideia de povo como, numa sociedade de Antigo Regime, como parte de uma sociedade corporativa, parte de uma sociedade estamental. Claro, isso seria um pecado até historiográfico, eu estou tentando resumir essas questões em pares conceituais. Nesse sentido, eu estou prestando muito mais uma mão para a minha tentativa de dialogar com as ciências sociais do que sendo propriamente historiador. Eu estou fazendo fusões que historiadores de ofício olhariam para mim com cara feia. Mas, dentro dessa questão, o que eu quero é defender a ideia de que essa alteração tem implicações importantes para o modo como o povo é estudado no século XIX, na primeira metade do século XIX no Brasil. Certo? Então, esse povo que sai do Antigo Regime, e que no Antigo Regime o povo eram muito mais aqueles que faziam parte da política, digamos, do Antigo Regime,
eram os cabeças da sociedade, e ainda assim, no antigo regime, o povo que a gente conhece, os mecânicos, era uma plebe vulgar, era uma mancha indistinta. E a ideia de que eu defendo é de que esse conceito vai continuar persistindo nos estudos sobre o povo no século XIX, e até hoje não se deu consequência ao estudo da política nesses termos, né? Então, processada lentamente, não é de um dia para o outro, obviamente, que se processa essa alteração. A alteração da dissolução de um quadro de antigo regime, o povo é lançado ao mundo de liberdade, no mundo de individualismo, do liberalismo numa sociedade como a nossa brasileira, atravessada radicalmente pela escravidão e pelo patronato. Veja que nós temos uma sociedade absolutamente irredutível à sociedade europeia, não só por outros elementos, mas sobretudo pelo fato de que a escravidão aqui marcava a relação entre as pessoas, né? Então, o que eu quero é distinguir historicamente esse conceito de povo e como nós podemos trabalhar esse conceito de povo no século XIX no Brasil. Evaldo Cabral de Mello, historiador pernambucano, falando sobre a noção de povo no Império Português, na colônia do Brasil, no Império Português, diz o seguinte: as crônicas coevas, ou seja, contemporâneas, designavam a população livre e pobre por plebe, por vulgo, povo miúdo, aquele povo que não faz parte dos povos políticos, digamos assim, a fim de distingui-la do povo, noção mais abrangente que incluía as camadas médias, como os mascates. E esses comentadores da época, eu estou falando do século XVIII no Brasil, não a distinguia, ou seja, não distinguia a plebe, não só por preconceito elitista, mas pela miopia ideológica que não lhe permitia definir os contornos. Então, o que eu defendo é que a historiografia brasileira, ainda hoje, não consegue avançar para além dessa questão que marcava objetivamente a ideia de povo também no antigo regime. Para boa parte da historiografia que se debruça sobre a história social e a história política do povo no século XIX, o povo ainda não foi distinto dessa massa homogênea que lembra, como vai falar mais adiante aqui o Leonardo, que lembra aquilo que falando sobre o século XIX falava o Caio Prado, dessa massa amorfa que era o rescaldo da colonização, que não tinha absolutamente nenhum tipo de consideração política, não tinha nenhuma ação política. E o que eu defendo é o contrário, ou algo diferente disso. Então, nós temos um problema na historiografia, que é a falta de uma historiografia consistente que dê conta de tratar essa plebe livre, vulgo, povo miúdo, 90% da população da Bahia, na época em que eu estudo, como sujeito autônomo da política. Portanto, fora de perspectivas evolucionistas ou conservadoras que consideram essa massa iletrada como um contingente pré-político, um contingente irracional ou incapaz de se comportar politicamente fora de movimentos liderados por elementos da classe média, ou que ainda essa perspectiva reduz o seu caráter ativo a motins governados pela barriga, os famosos motins da fome, de que fala Thompson, por exemplo, no seu trabalho. Vale dizer, motins governados pelas necessidades imediatas e, por isso, pouco elaboradas e indignas do qualificativo de político, porque movimentos espontâneos. Veja que é um conjunto de expressões que designam o modo como essa população entra em ação politicamente, quando não está ela mesma liderada por elementos da classe letrada, e aí toda a historiografia sobre revoltas do século XIX, quase sem exceção, cai nesse problema, fala do povo em ação quando associado a elementos letrados, ou seja, é absolutamente inegável que o povo, a plebe, esse povo miúdo, participava das revoltas importantes, sobretudo da primeira metade do século XIX, mas esse povo é indistinto do ponto de vista programático, do ponto de vista da sua concepção sobre Estado, sobre sociedade, daqueles projetos embaixo dos quais esse povo é dito ou pensado, né? Em uma palavra, essa historiografia define política a partir
do movimento conscientemente voltado à tomada ou influência sobre o poder institucional. Nesse sentido, descuida de outros conceitos de política, né? Descuida de como essa plebe, que não é organizada, por exemplo, um estudo importante na historiografia desse tema, um estudo de um brasilianista chamado Henry Cray, é o de como a política popular se deu a partir da organização do exército, por exemplo. O exército era um espaço extremamente politizado naquela época, no século XIX, e participou de boa parte das revoltas nas províncias daquele momento. Mas ele toma como dado que o exército é um espaço de sociabilização política que forma a cultura dessas pessoas. Nesse sentido, ele escolhe um elemento dessa socialização política, que é o exército. Mas todo o resto, que é, de fato, tratado como resto por essa historiografia, sobre elas não se avançou ainda um estudo de como a política é formada a partir de outros tipos de sociabilidade, nesse sentido, uma política do cotidiano, nesse sentido, e aí sim é uma tendência à mudança conceitual de política mesmo, nesse particular, a política não necessariamente como a formação ou a atuação nos espaços institucionais, mas como o modo como uma cultura política define atitudes diante de uma cena pública. Era um momento decisivo, e eu falava da dissolução do antigo regime, um momento decisivo de formação do espaço público no Brasil, a formação do Estado brasileiro, que apesar de todas as variantes, de todos os processos, fluxos e refluxos históricos, sem dúvida nenhuma, criavam um espaço público, né? E se trata de entender como é que uma população extremamente significativa, extremamente misturada do ponto de vista racial, né, vinda de experiências da escravidão, muitos desses libertos, ou diante de experiências, se não pessoais, claramente estabelecidas diante da sua vida, uma experiência de escravidão e de violência, se trata de saber que sociabilidades são essas que fazem com que essas pessoas pensem o político para além dessa visão de política que a reduz como um sujeito não autônomo. Com isso, eu chego a algumas confluências, né, entre história política e história social. A história social que quer que quer discutir o povo a partir da ideia de classe, ainda que seja complicado falar em classe nessa época, né, e que quer fazer com que esse povo entre na história política. A confluência entre história da independência e história dos movimentos populares, a confluência entre história e direito, e essa confluência é bastante importante entre história e direito, porque é muito curioso que a historiografia brasileira, de 30 anos para cá, tenha tornado, antes de tornar essa plebe livre sujeito político autônomo, tenha tornado os escravos sujeitos políticos autônomos. Então, a historiografia de 30 anos para cá tratou de maneira muito consequente a ideia de que o escravo é um sujeito político. Para quem quiser entrar nessa discussão, sugiro um texto curto, mas bem incisivo, do professor João Reis, da Universidade Federal da Bahia, que fala a revolta dos malês, uma interpretação política. Então, ali ele vai, na esteira de uma historiografia muito bem estabelecida hoje no Brasil, se perguntar sobre que sociabilidades são essas que o escravo produziu para aparecer na cena pública como um escravo que negocia politicamente, como um escravo que vai ao Poder Judiciário defender a sua liberdade, que vai ao Poder Judiciário defender a posse do pecúlio que ele, como trabalhador livre, ao mesmo tempo que escravo, ganha no processo de trabalho naquela época. Então, vejam, é curioso que o escravo, que do ponto de vista jurídico formal é tudo aquilo que a gente conhece, tenha sido entendido de maneira muito bem acabada, digamos assim, como sujeito político, antes mesmo que essa plebe que é misturada com os escravos. Esse é um problema objetivo importante, eu dizia isso no início. É difícil distinguir objetivamente quem é escravo e quem é população livre não escrava naquela época. Eles moravam no mesmo lugar, eles tinham o mesmo trabalho, eles participavam muitas vezes de sociabilidades comuns, embora não todas, afinal de contas, o escravo se definia etnicamente de maneira diferente daquele que não era escravo, né? Então, vejam, dar esse passo em relação ao tratamento da plebe livre como um sujeito político autônomo é um buraco na historiografia que passa, em grande medida, pelo fato de que essas pessoas são
tidas como parte de um processo político que, a rigor, não é um processo político dominado por elas e, portanto, é um processo político pensado por categorias que não dão conta de pensar também a sua divergência e a sua diferença do ponto de vista social, econômico, etc. e tal. Então, eu falava da confluência entre história e direito porque foi a partir da exploração maciça de fontes judiciais, processos crime, ofícios, relatórios de juízes de paz, relatórios de intendentes de polícia, que a escravidão passou a ser conhecida. Quer dizer, se o escravo, em grande medida, não produzia documentos do seu próprio punho sobre a sua própria vida, apesar de haver diferenças importantes, por exemplo, a revolta dos Maleses, que eu falei, foi uma revolta muito bem estruturada, de um modo, digamos assim, racional, por escravos libertos, ou melhor, por libertos alfabetizados, que tinham um projeto de poder para tomar a cidade de Salvador e escravizar os brancos. Então, ali você tem uma documentação importante que dá conta de saber como os escravos pensavam a si mesmos. Mas, em geral, não é assim. A gente entende o cotidiano dessas pessoas a partir do que se disse sobre elas em fontes do conflito, em fontes judiciais. Então, é o que se costuma dizer, uma fala constrangida do modo como se pode pensar quem eram essas pessoas. Mas foi a partir, sobretudo, da exploração e de uma historiografia que usou esses documentos a contrapelo, digamos assim, que os escravos puderam se tornar sujeitos políticos. A questão é, e o povo vulgar? Né? Então, eu estou caminhando aqui para o final, na verdade é só colocar alguns problemas, e como o tempo é curto, para quem fala e não para quem ouve, eu vou ler um pouco mais as minhas hipóteses aqui sobre esse trabalho. Então, eu ia falar um pouco sobre a ideia de origem da independência, a participação do povo na independência, mas a ideia fundamental é essa. A ideia fundamental é de que avançar nesse sentido é tentar construir, talvez, uma ideia de como pensar esse povo como classe. Eu sei que classe, talvez não aqui, mas em outros espaços, falar classe é quase que pedir desculpas, né, para quem ouve. E também formular um conceito de classe que se adeque a um espaço extremamente marcado por relações desiguais, por violência, por patronato. Então, é dentro dessas questões que é preciso que se entenda o povo em ação política, aquele que cria atitudes diante da cena pública que não são só atitudes de violência. Eu não estou partindo da ideia de que estudar o povo é estudar revoltas, muito pelo contrário, estou partindo da ideia de que é preciso tirar o foco das revoltas para saber como algumas escolhas políticas são exatamente contrárias à revolta, para saber que a escolha política é sair de uma dominação para outra. Né? Então, eu posso pegar 3 ou 4 áreas, digamos assim, das relações sociais que me têm servido na tese, que são a relação dessas pessoas com o controle eleitoral. Quer dizer, para sair de um controle de cabresto de uma determinada região, do Recôncavo ou de Salvador, um sujeito sai de um patronato para outro. Que visão de política é essa que tem um sujeito que se doa de maneira livre a um padrinho, a um patrão? Né? Que visão é de política aquele que se furta ao recrutamento forçado do Exército, porque ele não vê o Estado como um provedor, mas vê o Estado como um elemento de violência e de repressão. O recrutamento, naquela época, era um dos principais instrumentos de violência e de controle social. Né? Que visão do Estado e da política e das relações sociais têm as lavadeiras, as quituteiras, os trabalhadores de ganho, que se organizam para impedir a construção de uma obra pública que vai tirar o seu espaço de trabalho na rampa do mercado, ou que vai tirar o seu espaço de trabalho na ponte em que a lavadeira lavava roupa? Por fim, eu dizia, né, que, para além da ideia de política como instituição, me interessa estudar as sociabilidades pró-políticas, e não a ideia de pré-política. Não dizer que o povão, para não ficar falando toda hora povo miúdo, tá? O povão é pré-político, mas ele ocupa espaços de sociabilidades que são pró-políticos, ou seja, que compõem uma forma de ver a relação com o Estado, que não é exatamente aquela forma do líder da revolta X ou Y, que usou o Negão, que usou o Liberto, tal, para fazer massa de manobra para a sua revolta, mas que não pensa que na hora de estabelecer a sociedade do futuro, o Negão continua a ser escravo, o Liberto continua a ser mecânico, e etc. e tal. Tá bom? Então, por fim, na verdade, eu queria dizer
e fazer uma provocação com o tipo de historiografia, que, caminhando dessa forma, a gente percebe que a história muda, né? E se não há ainda uma historiografia responsável por essa questão, é porque não há, obviamente, interesse social e político em que essas questões sejam discutidas, né? Com isso, eu provoco um pouco a ideia de uma historiografia política duplamente datada, né? Uma historiografia política que está aí, distribuída não só na história, mas no direito também, datada porque é incapaz de superar as efemérides e as datas oficiais, e datada porque é assentada nos bancos e arquivos dos parlamentos, dos discursos parlamentares, reduzindo a política, assim, à função de um pensamento ilustrado e de seus projetos no mundo, ou seja, não dando conta da complexidade do jogo político, que é sempre um jogo de ação e reação, de problema e resposta. Eu não falei tudo que eu queria falar, obviamente, e espero ter colocado para vocês alguns dos problemas, alguns dos fios que eu terei o prazer de novamente retomar, se for o caso, no debate com vocês. Muito obrigado, desculpem o apressado. Bem, boa tarde. Queria também agradecer aí o convite, em particular a professora Elga, o professor Marco e a toda a equipe aí que está organizando esse evento. É uma satisfação estar aqui. E, na verdade, acho que foi até boa, o Leonardo pediu para ter essa inversão, acho que foi até boa porque vai possibilitar talvez uma certa continuidade, um certo diálogo com a apresentação do professor Douglas, porque eu também vou falar da perspectiva de um historiador. E, na verdade, eu não vou falar de uma pesquisa específica minha, eu tentei fazer aqui trazer algumas reflexões, alguns pontos para essa temática de movimentos populares. E eu vou falar da perspectiva de um historiador social que vem se dedicando já há algum tempo aí às questões do mundo do trabalho, né? E acho que é importante talvez situar, eu sei que a plateia é composta na maior parte por cientistas sociais, futuros advogados, etc. Então talvez seja importante mapear um pouco esse campo do que eu estou chamando de história social, que é um campo que nos últimos 20, 30 anos tem concentrado, talvez, eu diria que tem 3 fios condutores do campo da história social no Brasil. Primeiro é o campo mais tradicional, talvez, o campo que originalmente eu também vim, da história social entendida basicamente como uma história operária, digamos assim, a história do trabalho estrito sensu, a história da relação entre os trabalhadores e o mundo da política, o mundo sindical, os trabalhadores e suas organizações no sentido mais político tradicional do termo, né? Uma segunda área que, e o professor Douglas tocou bastante nisso aqui, onde tem tido um avanço muito grande da historiografia social no Brasil, é justamente a temática da escravidão, né? Boa parte, eu diria, dos melhores trabalhos que a gente tem no campo da história social no Brasil vem dos estudos da história da escravidão, dos estudos da escravidão. E a terceira área seria o que eu vou colocar aqui entre várias aspas, mas o que a gente poderia colocar aí no campo da chamada cultura popular, né? Então tem uma série de estudos sobre festas, a religiosidade, o carnaval, enfim, uma série de temáticas que tradicionalmente foi conhecida como cultura popular. E vou voltar nesse tema já, essa ideia de popular, que acho que é importante a gente refletir um pouco. E, na verdade, o que tem ocorrido, eu acho, nos últimos 10 anos é uma forte tentativa de juntar esses fios condutores, digamos assim. Há uma constatação meio geral nesse campo de estudo de que essas áreas, por tempo demais, tiveram todo um desenvolvimento próprio, tem todo um debate específico sobre cada um desses fios que eu estou falando, mas há uma grande temática comum e há uma certa perspectiva muito forte, contemporânea, de articular essas temáticas. Acho que o trabalho
que eu ouvi um pouco aqui do professor Douglas, vem um pouco no sentido aqui do que eu estou falando. Portanto, é a partir dessa tradição de estudos que eu vou fazer aqui alguns comentários. É uma reflexão bastante incipiente, e, portanto, eu vou tentar ser breve, porque, no caso aqui, acho que o espaço para o debate vai ser bem importante para esse tipo de reflexão que eu estou tentando trazer aqui para vocês. E eu vou fazer essa reflexão a partir sobre movimentos populares no Brasil, que é o tema da mesa, o tema que eu fui chamado para falar, a partir de 3 pontos. Assim, tentar ser bem pontual. O primeiro, e eu vou tentar fazer isso, como é um seminário que tenta discutir a teoria social brasileira, eu vou tentar aqui e acolá fazer algumas provocações, algum diálogo com o campo da teoria social no Brasil. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para quem pensa o popular na história social brasileira e também na teoria social, é o que eu vou chamar aqui, na verdade o termo não é meu, mas eu vou me apropriar dele, porque eu acho um termo muito feliz, que é o chamado paradigma da ausência. Ou seja, a coisa mais forte que a gente tem para dizer quando pensa como os intelectuais, como a teoria social pensou o popular, é que ela ou não pensou, ou articulou, ou pensou que o popular não existia na história brasileira. A ausência é uma marca forte do popular no pensamento social e na suposta história do Brasil. Numa suposta história do Brasil. Ou seja, a ideia muito conhecida, né, de que o Brasil não tem povo, de que todos os grandes acontecimentos da história brasileira o povo assistiu bestializado, que a ação popular é residual ou não tem incidência decisiva nos rumos da história do país. Ou seja, a gente, seja pelo legado da escravidão, isso recorta, digamos, da direita à esquerda do pensamento social, né? A gente pode voltar, enfim, em Nabucco, pode ir nos 3 grandes pensadores dos anos 30, podemos chegar na Escola Paulista de Sociologia. Claro que há variações importantes de como o popular é pensado em cada uma dessas correntes. Eu não estou dizendo que todas são iguais, mas, invariavelmente, o tom geral é de uma lamúria pela ausência, ou de uma mera constatação, né? Seja por um suposto legado da nossa tradição escravocrata, que teria impedido o desenvolvimento das forças populares, seja por uma ausência de tradição associativa vinculada ao nosso legado ibérico, por várias razões. Eu não vou me deter muito nisso, para não... eu sei que tem gente aqui na sala que sabe muito melhor disso do que eu. O fato é que, por boa parte da tradição do nosso pensamento social, isso chega, digamos assim, num certo senso comum quando se pensa a história do Brasil. A ausência é uma marca, a ausência do popular é uma marca forte. É claro que, no que toca, especialmente as correntes mais à esquerda, essa ideia da ausência é muito vinculada a um certo modelo do que é povo ou do que é classe. Um modelo, invariavelmente, calcado num suposto modelo de como as classes e o povo se comportariam nos países do capitalismo central, em particular França, Inglaterra e Estados Unidos. São os grandes paradigmas desse pensamento. Óbvio que um olhar mais... Em grande medida, isso é calcado, eu diria, até numa certa ignorância sobre a história social desses próprios países, né? O que é colocado como regra, na verdade, a ação popular que é colocada como regra nesses países, na verdade, é muito circunscrita a momentos excepcionais, revolucionários, ou momentos de ação política muito específicos e que acabaram por criar um certo modelo de classe ou de povo que, na realidade, não serve para país nenhum, nem para os países centrais.
Então, essas matrizes, né, tem todo um debate internacional sobre isso, eu nem vou me deter tanto sobre ele, mas sobre essa questão das peculiaridades das tradições populares de cada país, etc. A gente, no debate, pode até entrar um pouco nisso. Eu diria que tem uma mudança importante nos anos 70, nessa tradição do pensamento social e nessa visão sobre o povo no Brasil, né? Essa mudança, ela tem eu diria, duas vertentes. Uma vertente é uma vertente, digamos, de caráter mais teórico e de influências teóricas que começam a ter uma importância grande no pensamento social brasileiro. Todo o debate pós-68 na academia internacional, no jogo político internacional, tem uma influência grande no Brasil, né? Toda a questão Habermas, o espaço público, a própria ideia de novos movimentos sociais é uma ideia que emerge nos anos 70. A gente pode pensar, no Brasil foi muito influente também Lefebvre e Castel, na ideia Castells, na ideia dos movimentos urbanos. De certa forma, a própria influência do já citado Thompson, aqui no que concerne a historiografia, também teve um peso grande nesse sentido. Então, tem aqui toda uma influência, digamos, de caráter teórico, que foi importante nos anos 70, mas que só funcionou, no caso brasileiro, porque ela casou com um movimento social, um movimento popular emergente nesse período, que deu substância e que pôde fazer com que essas influências tivessem sentido no caso brasileiro. E eu estou me referindo ao que ficou conhecido como os novos movimentos sociais, o novo sindicalismo, toda essa emergência e essa efervescência social que, em particular, no período da redemocratização, chacoalharam, eu diria, a academia brasileira e chacoalharam o jeito de ver o popular no Brasil. Agora, cabe aqui, e com isso eu vou passar já para o meu segundo ponto, cabe aqui uma reflexão sobre a própria denominação desses movimentos, né? Eles foram denominados à época, e até hoje a gente usa muito essa expressão, dos novos movimentos sociais, do novo sindicalismo. Isso tem muito a ver com essa própria tradição que eu falei anteriormente. Eles eram novos porque, pela primeira vez, supostamente, a ausência estava sendo preenchida, ou seja, você tinha uma presença, onde até então, supostamente, não havia ação popular, ou essa ação popular era subsumida pelo Estado ou pelas classes dominantes. Pela primeira vez, de maneira autônoma, na sua própria agência, para usar uma expressão cara aos historiadores sociais, os populares estariam emergindo no cenário político nacional. Essa foi uma visão bastante difundida, é uma visão bastante difundida até hoje, eu diria, mas que remete a gente para a segunda grande questão que eu queria tratar aqui, um segundo ponto de grande questão, um pouco presunçoso, o segundo ponto de reflexão que eu queria trazer para vocês, que diz respeito às descontinuidades e continuidades. Se por um lado o paradigma da ausência é o tom dominante ao se pensar o popular no Brasil, quando ele é pensado sempre como em sobressaltos, eu diria. Ele é pensado mais ou menos no sentido que o professor Douglas estava dizendo, né? Emerge entre rebeliões como um raio no céu azul, e aí vamos esperar o próximo momento em que circunstâncias da fome ou políticas alheias à ação das classes populares façam com que movimentos populares apareçam. Ou seja, a periodização das ações dos movimentos populares é uma periodização muito calcada numa periodização alheia a esses próprios movimentos. É calcada numa periodização invariavelmente da história política, né? Então, o que tem se pensado, o que tradicionalmente se pensa sobre os movimentos, sobre uma suposta participação popular, quando ela invariavelmente
subsumida pela ação do Estado ou das classes dominantes, ela é sempre marcada por momentos que praticamente apagam o período anterior. Então, é assim na abolição e na proclamação da República. Então, o pós-abolição não teria nada a ver com o pré-abolição, é uma outra situação completamente diferente, seria uma outra situação completamente diferente. É assim nos anos 30 e é assim em 64, para pegar o período mais recente. Ou seja, a ação dos populares na história brasileira seria marcada pela descontinuidade, por uma completa descontinuidade, por um começar de novo permanente. Isso repercute, obviamente, bastante no jeito como, de novo, a teoria social pensa o popular, né? Bem, eu acho que vários estudos no campo da história social, e não só em áreas bastante próximas, que dialogam com a história social, têm tentado contestar um pouco essa visão da descontinuidade permanente, tem tentado pensar elementos de continuidade da tradição popular. Claro que aqui, obviamente, tem uma influência enorme do trabalho do E.P. Thompson, porque Thompson tratou de pensar a tradição da plebe, da classe operária, como tradições que se articularam num determinado momento, e isso tem a ver com o próprio processo de formação de classe. Então, bem, na mesa aqui a gente tem o trabalho do professor Marco, que é um trabalho que questionou bastante essa divisão entre novo e velho sindicalismo. Tem um trabalho recente do professor Marco Antônio Peruso, que é muito interessante, porque ele justamente vai pegar como os intelectuais construíram essa ideia do novo nos anos 70 e 80, em diálogo com esses movimentos sociais. Isso é bem interessante, ele tenta não separar a ideia dos intelectuais, pensando à parte das ações sociais. Tem os trabalhos, enfim, feitos na Unicamp, o meu próprio trabalho, que tenta articular um pouco essa tradição de associativismo no Brasil num mais longo prazo, e pensar tradições subterrâneas que perpassam a forma de organização das classes populares. Para dar dois exemplos rápidos, a gente pode discutir isso mais no debate, mas para pegar o movimento sindical estrito sensu, né? Toda a tradição, por exemplo, de como os piquetes, eu tenho estudado um pouco isso, você pode traçar uma linha muito larga de como os piquetes têm, e uma certa geografia da ação sindical, que passa pelo piquete não como forma, como muitas vezes foi vista, de um convencimento externo, mas como uma forma, assim, de organização e até de um certo biombo da classe trabalhadora em momentos de conflito. Enfim, o segundo tema para reflexão, meu tempo, eu falei que ia ser breve, já estou quase estourando, mas o segundo tema de reflexão tem a ver com esse das continuidades e descontinuidades. Como pensar tradições, e claro, e pensar descontinuidades também. Eu não estou dizendo que há uma linha homogênea de continuidade na ação popular, mas o que eu estou dizendo é que há tradições, e que essas tradições precisam ser levadas em conta, tradições de ação política, e essas tradições precisam ser levadas em conta quando a gente pensa os movimentos populares. E o terceiro tema que eu queria trazer para reflexão tem a ver com a própria... Eu estranhei, na verdade, vou ser sincero com os organizadores, eu estranhei o título dessa mesa, porque eu esperava que vocês iam pedir uma mesa sobre movimentos sociais. E a minha provocação é um pouco nesse sentido, né? O que é o movimento popular? Né? E ela vem num certo sentido de desnaturalizar a ideia de popular. É uma ideia muito que a gente compra muito de barato, e a ideia de movimento popular a gente compra muito de barato. E historiador, vocês sabem, é um bicho chato, né? Ele sempre fica assim pensando, quando que esse termo entrou em ação, quando que a gente... E eu fiz uma rápida pesquisa, na verdade, tentei pensar um pouco sobre isso, e é curioso, porque o termo movimento popular só se populariza nos anos 70. Na verdade, no pré-64, movimento popular, no sentido que a gente usa hoje, é muito pouco usado. Tem a ver um pouco com uma certa tradição política
que curiosamente permanece depois de 64, eu vou falar disso, uma tradição política de uma prioridade, digamos, a ideia do partido ou do sindicato como elementos organizativos prioritários dos populares, das classes trabalhadoras. Mas o movimento popular, quando emerge nos anos 70 como quase sinônimo de movimentos sociais, ele emerge muito articulado a partir de um discurso vinculado à teologia da libertação, vinculado à Igreja Católica, em primeiro lugar, né? E ele tinha um sentido muito forte, e por isso que eu digo que é curioso, porque isso tem a ver com a tradição política do próprio Partido Comunista anteriormente, de uma certa segmentação desse mundo popular, né? Uma segmentação em que você teria o partido como, enfim, a vanguarda da classe, o partido como o elemento de da maior nota da consciência possível da classe. Você teria o movimento sindical, que é um movimento vinculado às lutas econômicas do mundo do trabalho estrito sensu, e você teria uma gama enorme de movimentos de demanda do popular, que vai por reivindicações de bairro, reivindicações da mais variada ordem, do movimento negro, do movimento feminista, da mais variada ordem, que não estão encaixadas necessariamente não estariam encaixadas no mundo do trabalho, né? E a provocação aqui vem no sentido de, primeiro, a gente pensar um pouco sobre isso, quando a gente está falando do popular, do que a gente está falando, o que implica usar a palavra povo, o conceito povo, ao pensar os subalternos, se a gente quiser, ou ao pensar os trabalhadores, que é o termo que eu preferiria usar. Porque, no fundo, e aí eu volto ao início da minha fala, no fundo, essa divisão, ela reflete uma certa divisão que tem a ver com a divisão que o próprio campo de estudos de onde eu venho se articulou, que é uma divisão entre o mundo do trabalho estrito sensu, um mundo popular, que seria um mundo vinculado à cultura, à moradia, etc., e, no caso da história brasileira, toda a questão da escravidão. Eu acho que caberia aqui a gente refletir um pouco sobre essa questão do movimento popular, do chamado dos movimentos populares, um pouco, talvez, tentando implodir algumas dicotomias que, por tanto tempo, marcaram o pensamento social e marcaram a forma como a gente pensou a história dos trabalhadores na sociedade brasileira. Então, era isso. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado aos professores membros da comissão organizadora pelo convite. Falar por último tem o seu peso de já contar com uma plateia um tanto quanto exaurida, mas também tem essa parte boa de poder fazer pontes e ligações com o que os outros anteriores falaram. Sem saber e sem conhecer o trabalho dos professores Paulo e Douglas, eu acabei preparando aqui uma exposição que conecta, de alguma forma, com o que eles falaram e abordaram. O meu tema de trabalho é Caio Prado Júnior, e eu vou tentar estabelecer aqui uma linha de conexão entre a teoria de Caio Prado, a forma como ele aborda a formação histórica do nosso país e o papel que tiveram, ou em alguma medida deveriam ter, os movimentos populares nesse processo. A obra, o conjunto da obra de Caio Prado Júnior tem duas frentes, ou dois temas, duas linhas de trabalho que normalmente são negligenciados. E eu vou tentar me apoiar, de alguma forma, nesses dois, para tatear o tema dos movimentos populares. Esses dois temas, normalmente negligenciados no trabalho do autor, são, por um lado, a tentativa que ele faz de alçar voo na teoria do materialismo histórico, do materialismo dialético, a tentativa de desenvolver uma filosofia marxista com voos próprios, com o que era muito caro a Caio Prado, que era a necessidade de desenvolver uma teoria autóctone, nativa, correspondente à nossa formação histórica e que não simplesmente assimilasse e reproduzisse o conteúdo que vinha de uma teoria relacionada a outros contextos e outros movimentos históricos.
Esse é um ponto, que na verdade é bastante curioso, porque esse é um ponto, é uma parte, é uma vertente do trabalho dele que é negligenciado, porque, em geral, é considerado pouco, que acrescenta pouco, que era na verdade, é uma seara que ele não deveria ter se aventurado, porque acrescenta pouco ao desenvolvimento da teoria, não desenvolve nada de inovador ou de realmente importante nesse tema. Mas é curioso, e para quem tenta tratar da obra dele em conjunto, como eu, por exemplo, faz um certo sentido, porque essa tentativa dele de desenvolver temas relacionados à filosofia do materialismo parece ter algo a ver com a história de vida dele próprio. Ele tentando resolver um problema consigo a respeito da explicação materialista da história e da prática e da teoria, porque, na verdade, tratava-se de um filho de uma das famílias mais nobres e abastadas do nosso país. Até pouco antes da Revolução de 30, a família Silva Prado era responsável por mais ou menos 1/3 das exportações de café no Porto de Santos. Então, uma teoria que tenta explicar a teoria desenvolvida a partir da condição material e prática de existência. E ele sendo um militante do Partido Comunista desde 1931, desenvolvendo teoria comunista e teoria marxista e materialismo e tudo mais, não sendo nem operário e nem classe média, muito acima disso, parece um acerto de contas consigo próprio. Essa é uma das partes pouco abordada e um tanto negligenciada na obra dele. A outra parte, que é a que me interessa mais atualmente, que eu estou trabalhando mais, tem a ver com as análises de conjuntura que ele fez. Essas análises de conjuntura ele publicou e circulou na revista que ele mantinha, que era a Revista Brasiliense, da editora dele, e era o único espaço, o único canal de veiculação das suas interpretações a respeito da formação histórica do Brasil e do papel que as classes populares tiveram, e de como nós não deveríamos ficar simplesmente assimilando teoria importada e passar a tentar, pelo menos, se não for possível, pelo menos tentar desenvolver uma teoria própria que seja capaz de dar conta do processo de formação do Brasil e de qual seria a teoria adequada que vai guiar a ação política, e isso daqui a pouco vai encontrar com os movimentos populares e onde eles se encaixam nisso. Vou chegar lá. Mas uma teoria que, pelo menos, não tentasse reproduzir um contexto que, na verdade, vinha de fora, não nos dizia respeito, era uma generalização do processo asiático, mais especificamente, que era disseminada para todos os partidos, e Caio Prado Júnior, no final das contas, era um quadro clássico do Partido Comunista Brasileiro. Tem texto, por exemplo, aquele do Identidades do Brasil, que aborda vários autores, tudo mais. O autor desse livro, o Reis, ele tenta fazer uma aproximação do Caio Prado com o trotskismo, o que me parece um tanto ousado demais. No limite, ao fim e ao cabo, Caio Prado Júnior era um quadro clássico. Quando ele lançou essa revista, que tentava veicular uma abordagem da formação histórica do Brasil, que ia de encontro às teorias do Partido Comunista, ou seja, ele negava peremptoriamente a existência de um resquício feudal no Brasil. Essa era a tese que o Partido Comunista encampava e reproduzia, porque era a tese que vinha do Comintern e era a tese que todos os países da periferia, os partidos comunistas da periferia, deveriam encampar, porque essa era a tese oficial. No Partido Comunista Brasileiro, essa era a tese oficial. Caio Prado Júnior era membro do partido, era parte de uma facção derrotada desde 37, e a partir de 37 em diante, nunca mais teve espaço, nem nas instâncias burocráticas do partido, e nem nos veículos de divulgação das teorias, das teses e das ideias do partido. Como ele não tinha mais esse espaço em nenhuma instância, e por outro lado ele tinha uma editora, ele lançou uma revista onde ele podia veicular a sua interpretação completamente discordante da oficial.
Assim que saiu o primeiro número, o jornal do Partido Comunista Brasileiro foi em cima com muita verve, com muita vontade de destruir e falar: isso é uma teoria que vai acabar com o movimento, que é pequeno-burguesa e todo aquele jargão clássico. Quando vem esse tipo de crítica, quando vem esse tipo de ataque para a produção teórica que ele está fazendo, ele se recolhe, faz um meia-culpa, faz uma autocrítica pública. O editorial do número 2 da revista já lança a posição do grupo do partido que estava em torno dessa publicação, dizendo que, não, nossa intenção não é exatamente essa, nós não temos a pretensão de questionar o papel do partido como vanguarda da classe, diretor do movimento. E é esse o ponto fundamental para conectar com a abordagem que ele faz dos movimentos populares. Quando o professor Douglas, por exemplo, me provoca algum tempo atrás, dizendo que ele ia falar alguma coisa que eu provavelmente rebateria sobre a ausência de povo ou de movimentação do povo na teoria de Caio Prado, não é bem por aí. Lembrando sempre, mantém de lado aqui a ideia de que trata-se de um quadro clássico do partido, ou seja, por mais que ele tente buscar uma interpretação brasileira autóctone, autônoma, e que, portanto, era contrária à ortodoxia do partido, ao fim e ao cabo, trata-se de um quadro clássico leninista e que vai tentar, pelo menos, casar a interpretação autônoma da história brasileira com o papel que o partido dirigente e vanguarda da classe vai ter. Então, mesmo ele fazendo algumas ressalvas com os movimentos e tudo mais, e dando certa importância para alguns deles, 3 especificamente, que eu vou abordar daqui a pouco, no limite, no horizonte, tem sempre que ter o partido dirigindo esse movimento. Esses 3 movimentos clássicos que o Caio Prado aborda, quando ele fala que, de fato, existiu ali povo, existiu classe popular, gente comum na rua se movimentando e querendo tomar política nas mãos e fazer acontecer segundo suas próprias vontades e interesses. Ele vê esse tipo de movimentação política, essa tentativa de alçar voo próprio do povo brasileiro, em 3 movimentos particularmente: no Sabinada, na Cabanada e na Praieira. Ele dá um pouco mais de importância para a Praieira. Esses 3 movimentos, onde ele vai abordar isso e dar um tratamento teórico um pouco mais profundo para inserir na teoria mais ampla dele a respeito da formação histórica brasileira, é no primeiro livro dele, o Evolução Política, de 1933, onde ele vai... O papel pioneiro dele aí está em tentar estabelecer uma abordagem da formação histórica do Brasil, nessa época clássica de grandes abordagens da nossa formação, só que no meio dessa torrente de interpretações da nossa formação histórica, ele vai marcar a posição tentando fazer a primeira abordagem de cunho materialista. Voltamos ao tema que eu comecei a história aqui, que é a ligação dele com o materialismo histórico. Então, com a Evolução Política, ele vai tentar apresentar a primeira abordagem da nossa formação histórica a partir de um ponto de vista materialista, do materialismo histórico, do materialismo dialético, da teoria marxista clássica. Quando ele faz essa tentativa, ele está, ao mesmo tempo, marcando a posição de um autor, de um intérprete da nossa formação histórica, a partir do marxismo e da posição de um militante do Partido Comunista, mas, ao mesmo tempo, desde o princípio, desde essa obra, fazendo sempre a ressalva de que, se continuássemos investindo na luta ou na ação política a partir de uma teoria importada, desenvolvida e aplicada em um contexto histórico completamente diverso do nosso, estaríamos fadados ao fracasso já de saída.
Essa é uma tese que ele renova em 66, quando ele lança a Revolução Brasileira, que é uma espécie de síntese da obra dele, juntando os trabalhos de filosofia do materialismo, os trabalhos de abordagem da nossa formação histórica e os trabalhos de análise de conjuntura divulgados na revista. Então, esse diagnóstico que ele faz em 33, que vai ser renovado em 66 com a Revolução Brasileira, de uma forma um tanto quanto engenhosa, ele consegue casar a teoria clássica e o comportamento e a análise teórica de um quadro clássico formado na escola clássica dos partidos comunistas com a teoria própria dele. Na verdade, não é uma teoria só dele. Um bom bocado de autores que se dedicaram à interpretação da formação histórica brasileira levantam essa mesma bandeira, que enquanto nos mantivermos copiando, mimetizando teoria importada, não vamos chegar a lugar algum. E isso vai da direita à esquerda, passando pelo centro, e, enfim, dá para colocar nessa mesma estrutura de argumentação tanto Oliveira Viana quanto Caio Prado Júnior. Já teve gente, inclusive, que produziu texto fazendo essa comparação, juntando a evolução do povo brasileiro do Oliveira Viana com a evolução política do Caio Prado Júnior. A tentativa dele, então, de fazer essa abordagem teórica a respeito da formação histórica do Brasil dá espaço, guarda algum espaço para a atuação desses movimentos populares. Tá, Douglas? Mas, ao fim e ao cabo, lá no horizonte, se esse movimento não tiver o partido dirigindo, ele vai dar em nada. E a forma dele conseguir fazer esse arranjo, esse acerto teórico da formação histórica brasileira com a sua inspiração filosófica é interpretar esses três movimentos que eu mencionei mais cedo como os que podem ser considerados realmente movimentos populares quando damos a esse conceito, a essa expressão, a característica de mobilização das classes baixas ou mobilização dos subalternos autônoma, sem direção externa, sem orientação de qualquer outra instância que seja, a não ser a sua própria organização e seus próprios interesses. Depois desse período em que esses movimentos acontecem, qual é a forma que ele vai conseguir casar esses acontecimentos e a sua interpretação para, no final das contas, chegar na Revolução Brasileira de 66? Passado esse período, com a regência, a burguesia nacional, aquela que se formou e que criou e constituiu a sua identidade a partir da sua contraposição sua contraposição aos interesses dos portugueses que aqui estavam, nesse período imediatamente anterior à independência e imediatamente posterior também. Passado esse período onde acontecem essas movimentações, finalmente, quando chegamos na regência e um pouco depois, essa burguesia nacional que se forma a partir dessas lutas contrárias a uma outra classe ou uma outra fração que estava aqui encampando certas áreas que ela poderia considerar como suas, ela assume a direção do processo, consegue hegemonizar, sei lá, não me permitam esse tipo de absurdo agora. Mas, finalmente, a partir da contraposição a esses interesses, surge, então, o que ele considera o máximo de aproximação a uma burguesia nacional, sempre marcando o ponto de que não se trata de encampar a tese ortodoxa e clássica do partido, da interpretação de burguesia nacional que era feita, que ia se unir com a classe operária, lutar contra os resquícios do latifúndio, que era o aliado do imperialismo e por aí em diante. Mas essa burguesia que ele chega a considerar como nacional, que era a classe alta brasileira, formada a partir das lutas
econômicas e políticas contra a classe alta de membros da metrópole que aqui estavam, coloquemos assim. No período da regência e um pouco depois, ela vai constituindo a sua hegemonia e, a partir daí, finalmente casa movimentos populares com teoria marxista clássica de Caio Prado, onde a burguesia instaura a sua hegemonia, conduz o processo e tem o que, digamos assim, para não ser muito abusado, ele não menciona esse termo, ele não dá esse nome, ele não caracteriza dessa forma, faz todas essas ressalvas para que eu não seja depois cobrado por isso, mas, de uma certa forma, e eu não sou o primeiro a dizer isso, um dos grandes intérpretes da obra do Caio Prado que tem por aí, que tem textos a respeito e que tem boa circulação, é o Bernardo Recupero, e ele fala algo bastante semelhante ao que eu vou dizer, então, se eu for atacado, ele que seja atacado antes. Mas, de uma certa forma, quando ele vai colocar a burguesia conduzindo esse processo, instaurando a sua hegemonia, e, a partir daí, os movimentos populares, da forma como ele caracteriza, indo a reboque, o que tem aí, então, é uma teoria desenvolvida a respeito do papel dos movimentos populares, da burguesia e dos processos políticos que se desenrolam no Brasil posteriormente à regência, uma espécie de aproximação do caso brasileiro com a clássica via prussiana da interpretação de Lenin sobre a hegemonia burguesa e com outro nome, modernização conservadora. Eu sei que esse é um tipo de aproximação um tanto ousada, mas, mesmo que ele não tenha chamado com essa terminologia, não tenha adotado essa conceituação para tratar o processo, a forma como ele usa a teoria e a forma como ele apresenta o processo histórico de formação do nosso sistema político, da nossa estrutura política, das nossas instituições, e o papel que cada classe teve nesse processo, se aproxima muito a essa teoria, e eu acho que é uma das grandes, além da participação, além da atuação prática dele, da atuação política dele, de sempre obedecer às instâncias partidárias quando ele era cobrado por isso, a atuação prática dele, então, dessa forma, casada com essa abordagem teórica da nossa formação nacional, para mim, servem como grandes temas para contrapor a tese de que se tratava de uma espécie de trotskista, como eu falei no começo, que existe texto abordando a obra com essa interpretação. Eu acho que, tanto na prática quanto na teoria que ele desenvolve, temos força, temos onde nos apoiarmos para poder negar esse tipo de interpretação. No final das contas, então, ele encontra movimentos populares no Brasil, digamos, de forma autônoma, enfim, essa forma que os dois professores anteriores a mim tentaram esclarecer, de movimentos com participação autônoma popular, sem direção externa, sem participação de instâncias que não a própria classe baixa. Ele enxerga isso nesses movimentos anteriores à regência. Depois disso, ele casa a interpretação dele com a clássica teoria a respeito da modernização a partir do controle da burguesia hegemônica. E, no final das contas, ele vai oferecer uma interpretação do processo todo, sintetizar isso tudo, como eu disse, na Revolução Brasileira de 66, onde ele une a produção teórica filosófica, a produção de interpretação da formação histórica, a produção das análises de conjuntura, tudo isso tendo como pano de fundo, como cenário, o golpe que tinha acabado de acontecer há 2 anos, que, inclusive, eliminou o 52º número da revista dele antes de entrar em circulação, foi apreendido na gráfica e destruído. E tentando
entender e oferecer uma explicação e, quem sabe, uma possível solução de superação, porque para a questão fundamental desse período, que é, no final das contas, o que fizemos de errado, fizemos nós, a esquerda, e ele dentro, para termos passado tanto tempo, desde 45 até agora, ou até 2 anos atrás, estou falando de 66, achando que estávamos caminhando progressivamente até conseguir ocupar todos os espaços, e, de repente, levamos essa bordoada, temos que refazer todas as formas, refazer todas as interpretações e todas as teorias que havíamos desenvolvido para ver como seria possível reverter esse quadro de derrota absoluta. E se já pensávamos antes em como superar o quadro o quadro econômico e político que os movimentos populares, que ele achava que não estavam questionando da forma adequada ou a partir da interpretação adequada e nem propondo as soluções adequadas, porque além de se pautar por uma teoria estrangeira, eram dirigidos por elementos exteriores à classe. Então, com essa obra, vou tentar concluir agora, juro. Com essa obra, ele oferece uma suma, um índice de onde erramos, por que erramos e como será possível, talvez, superar esse erro, superar essa situação e caminhar para a superação dialética do problema estrutural da sociedade brasileira, que para ele, só vou finalizar lembrando disso, para ele não tinha nada a ver, vou finalizar com o que eu comecei, não tinha nada a ver com resquício feudal. A luta aqui seria outra, e os movimentos populares deviam parar com essa insistência estéril e, ao fim e ao cabo, ouvir um pouco mais o Partido Comunista. Muito obrigado.